Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula sobre substâncias químicas e misturas. Então, preste bem atenção em cada conceito que nós vamos trabalhar aqui, porque servirão de base para os próximos conteúdos que virão. Também convido vocês a dar uma olhada nos conteúdos anteriores, porque é uma forma de revisar as aulas, certo? Qualquer dúvida, você deixa um comentário aqui ou manda a pergunta no privado no WhatsApp e eu estarei respondendo a vocês as questões relacionadas a essa aula ou qualquer uma das minhas aulas aqui gravadas, certo? Então, substâncias químicas em mistura, agora vamos entender o conceito de cada uma delas, certo? Primeiro aqui, uma substância pura. O que é uma substância pura? É formada por um único tipo de espécies químicas, ou seja, compõe uma propriedades, sua composição e propriedades são fixas, ou seja, em um recipiente. Dentro desse recipiente, esse recipiente vamos chamá-lo aqui de sistema. Para ficar mais didático para a gente, quando eu falar sistema, eu estou falando de um recipiente, um becker, um Erlenmeyer, que é as vidrarias que a gente coloca as substâncias. Então, para ficar mais didático, quando eu falar sistema, estou falando disso. Por quê? Sistema é onde estamos visualizando o objeto de estudo, que no caso são as substâncias. Elas podem ser misturas ou puras. Nesse caso, quando estamos falando de uma substância pura, em um recipiente, em um sistema, tem apenas uma substância, por exemplo, a água. Eu tenho ali um recipiente, um copo, vamos chamar o sistema um copo com água, e ali não tem minerais, somente H2O, a água. Então, se só tem H2O, só tem água, isso é uma substância pura. Se colocarmos dentro desse recipiente que já tem água, colocarmos sal, dissolver, nós temos uma mistura. Porque nesse sistema, lembre-se que eu falei que sistema é recipiente, objeto de estudo. Nesse sistema nós temos dois componentes, água e sal, ou água e açúcar. Lembrando que água e sal têm propriedades totalmente diferentes, mas estão ali no mesmo recipiente. Então, se eu tiver um sistema que só tem sal, substância pura. Se eu colocar água nesse mesmo sistema, eu tenho uma mistura. Ou seja, mistura são duas ou mais substâncias diferentes no mesmo recipiente, no mesmo sistema. É isso que ele quer falar aqui. As substâncias químicas são representadas por fórmula. Aqui nós temos H2O, né? Observe que uma molécula de oxigênio para duas moléculas de hidrogênio. O hidrogênio está sendo representado por essas bolinhas azuis. E o oxigênio, que é a molécula maior, porque na tabela periódica a sua massa é 16, né? Ele é maior, ou seja, o tamanho dele, o raio dele é maior. Então, está simbolizado aqui, desse lado aqui, desse lado aqui, desse lado, e deixa para lá, tá para cá. Tá, mostra aqui a molécula de água. Eles são formados por moléculas. Né? Átomos se juntam e formam moléculas. Aí, H2O, 2 hidrogênio e um átomo de oxigênio. Para cada átomo de oxigênio, nós temos 2 de hidrogênio. Isso é a aula anterior. É bom que vocês revisem também para ficar por dentro desse conteúdo. Então, aqui, ó, nós temos a fórmula H2O e temos elementos químicos que formam a água, a hidrogênio e a oxigênio. Nós temos agora aqui, vamos colocar, para ficar mais didático, nós temos a substância chamada ferro, sua fórmula Fe, o elemento químico lá na tabela periódica, e a molécula, tá aí, a molécula com essa cor fantasia que a gente chama na química, representando a molécula do ferro. O enxofre,
Sua forma molecular, S2, formado por dois átomos de enxofre, e na forma molecular, aí é sendo representado por duas bolinhas. Gás carbônico, né? O famoso gás carbônico. Sua forma é, nós temos ali carbono e oxigênio, os elementos químicos, né? Já falei carbono e oxigênio, e nós temos aqui a sua representação. Veja uma coisa aqui. Na fórmula nós temos dois oxigênio e um carbono. Mas elementos químicos, nós só temos carbono e oxigênio. Só que o oxigênio na fórmula aparece duas vezes, tá? Na molécula. O flúor também se repete. A bolinha não vai dar para ver porque eu estou aqui a imagem, mas são duas bolinhas lá. Vamos lá. De novo, substância de mistura, conceito. A substância é considerada pura quando o sistema, lembra disso que eu falei, que era sistema logo na introdução, onde está contido, no sistema onde está contido, encontramos apenas uma partícula dessa substância. Caso haja no sistema mais de um tipo de substância, teremos uma mistura, aquilo que eu já falei, introdução, e abriu-se de novo aqui. Nós temos aqui chumbo, substância pura, né? Nós temos aqui o fósforo, vermelho, existe outro tipo de fósforo, vamos estudar mais à frente. O sódio, bastante reativo. Veja, esse sódio aí é o que faz um átomo dele se junta com um átomo de cloro, formando o sal de cozinha. E aqui o magnésio. Aparece o nome que está sendo coberto, mas é magnésio que tem ali. Esse tipo de substâncias. Então, podemos classificar substâncias de acordo com o número de elementos encontrados em sua forma, pelo seu grau de pureza. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, uma substância simples. Então, o que são substâncias simples? São formadas por um único elemento químico. Olha o hidrogênio. O gás de hidrogênio é formado pelo um elemento químico, que é são dois átomos de hidrogênio. Quantos elementos químicos tem essa forma molecular? Dois. Mas quem é o elemento químico? Só tem hidrogênio. Então, é considerada substância simples. Só tem átomos do mesmo elemento químico, formando essa molécula de hidrogênio. Substância composta são formadas por mais de um elemento químico, possui composição definida de acordo com a lei de Proster. Isso na aula anterior, que a gente já trabalhou. Então, convido vocês a voltar à aula anterior. Se já assistiu, beleza. Se não, vamos você voltar, porque é um conteúdo muito importante. Vai seguir aquela regrinha que eu já tenho falado. Nós temos aqui, as substâncias compostas são formadas por átomos diferentes. Eu tenho aqui formando a água, tem hidrogênio e oxigênio. Veja, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, na proporção 2 para 1. Um de oxigênio, 2 de hidrogênio. Então, substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. Substâncias compostas formadas por dois ou mais elementos químicos. Vamos para o exemplo? A queima do álcool comum. Nós temos aqui o etanol, reagindo com oxigênio, com burete. A gente chama com burete. Ele vai reagir, né? Tem combustão aqui, formando dióxido, duas moléculas de gás carbônico. E também, lógico que nesse processo vai formar a famosa água, né? Nesse processo de combustão sempre temos esses dois produtos. Desse lado nós temos reagente e desse lado nós temos produtos. Esse sinal de mais aqui está separando as duas substâncias que estão reagindo entre si. E desse lado aqui, desse lado aqui nós temos o sinalzinho de mais separando os dois produtos formados. Né?
No meu caso aqui, do meu lado esquerdo, os reagentes, do meu lado direito, os produtos. Olhando para eles aqui, a pergunta que faremos é: quais são substâncias simples? O etanol, o gás oxigênio, o gás carbônico e água. Qual dessas substâncias aqui representa uma substância simples? Olha, substância simples é formado pelo mesmo elemento químico, formado por átomos do mesmo elemento químico. Substâncias compostas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Vamos analisar cada um. O etanol, aqui é a forma molecular, é simples ou composto? Olha, no conceito, eu estou vendo que essa molécula é formada por um átomo de carbono, por um átomo de hidrogênio e por um átomo de. Quer dizer, tem na estrutura átomos de oxigênio. Então, só aqui já tem três elementos químicos: tem o hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, essa substância composta, porque tem dois ou mais, é formado por dois ou mais elementos químicos, átomos de elementos químicos. Então, tem aqui três. Vamos para o próximo. Aqui já sei que é uma substância composta. Vamos para o próximo. O oxigênio, três moléculas, isso aqui significa dizer que eu tenho três moléculas disso. Eu só tenho átomos de oxigênio. Logo, nós estamos presenciando aqui uma substância simples, porque substâncias simples são formadas de átomos do mesmo elemento químico. Agora vamos para os reagentes, os produtos formados. Aqui eu tenho um gás carbônico. Esta molécula é formada por átomos de oxigênio e átomos de carbono. Logo, uma substância composta. Água, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Logo, estou falando de substância composta. Então, nesse caso, a única substância que é simples é a nossa substância, o gás oxigênio. Certo? Vamos para a próxima. E quais são as substâncias compostas? Então, substâncias compostas já foi respondido aí, né? Nós temos o etanol, o gás carbono e a nossa água. São formadas por diferentes átomos, formados por átomos de elementos químicos diferentes. Vamos para aqui um exemplo, gente, hidrogênio. Aqui, ó, átomos do mesmo elemento. Oxigênio, vendo? Dois átomos de oxigênio. E o famoso o ozônio, né? O gás ozônio, que ao invés de ser dois átomos de oxigênio para formar essa molécula, ele é formado por três átomos de oxigênio. O ozônio. Vamos para as substâncias compostas. Nós temos a água. Aí as cores diferentes significa que eles são formados por átomos de elementos químicos diferentes. No caso, hidrogênio e oxigênio. Nós temos o famoso sal, né? Formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. E nós temos o famoso açúcar, que é formado, aqui está a parte preta, aqui, essas partes escurinhas aqui, são os carbonos, tá vendo? Carbonos. A parte vermelha são os oxigênios e as partes branca não, cinza, são os hidrogênios. Assim dá para você reconhecer que essa molécula é formada por átomos de elementos químicos diferentes, certo? Aprendeu isso? Tchau. Vamos agora misturas. O que é mistura?
reunião de duas ou mais substâncias no mesmo recipiente. Só que essas substâncias que estão nesse sistema, nesse mesmo recipiente, eles preservam mesmo as suas propriedades. Ou seja, se tem água e açúcar ali, a propriedade da água permanece, a propriedade do açúcar permanece. Ou se no lugar do açúcar tiver sal, a propriedade do sal permanece. Ou seja, eles não perdem suas propriedades, continua sendo água e açúcar ali dentro. Só que é uma mistura, tem duas substâncias diferentes no mesmo local. Água e sal, café com leite, né? Um exemplo de misturas, né? Água e óleo, esse tipo de mistura. Ou seja, lembrando, o conceito é uma mistura é num sistema, um recipiente, duas ou mais substâncias diferentes. Ou seja, elas têm características diferentes, têm pontos de ebulição e fusão diferentes, têm densidades diferentes, têm propriedades físico-químicas diferentes. Ou seja, o óleo tem propriedade diferente da água, o leite tem propriedade diferente do café, do pó do café, o pó do café tem propriedade diferente da água, o sal tem propriedades físico-química diferente da água. Ou seja, estão no mesmo local, mas continuam ainda preservando suas características. Ali, ó, feijãozinho com arroz. Deu fome agora. Vamos lá. Os tipos de mistura. Vamos falar primeiro dessa mistura aqui. Vamos pegar um salzinho, ou sal, açúcar. Vamos misturar ali, mistura. Isso, agora mexe. Isso, mexeu. Foi rápido. Essa é uma mistura homogênea. Por que é uma mistura homogênea? Porque ela só possui uma fase. Ou seja, ela possui uma única fase, um só aspecto. Eu olho para ali e só vejo água. Você olhar olho nu, você não vai saber que ela tem sal ali dentro. Você vai achar que ali é uma substância pura. Só tem água naquele recipiente, mas na verdade nós estamos falando de uma substância homogênea e você sabe que tem duas substâncias com características totalmente diferentes no mesmo sistema, no mesmo recipiente. Sistema quer dizer recipiente. Sistema é o objeto de estudo. Então, tá o exemplo, água e sal dissolvido. Esse tipo de mistura que só tem uma fase, que você olha, só consegue enxergar um componente, embora tenha 3, 4 ali, você só consegue enxergar um componente, uma fase, é considerada substância homogênea. O solvente, agora aqui um conceito muito importante, o solvente é a substância que dissolve e está em maior quantidade. Soluto é o que tiver em menor quantidade e vai ser dissolvido pelo solvente. Então, o solvente sempre vai estar em maior quantidade. Se você pegar duas substâncias, aquela que tiver maior quantidade, ela vai ser chamada de solvente. A menorzinha, a quantidade menor, vai ser chamado de soluto. Então, água e sal. Quem é o soluto? O sal dissolvido em água. Eu já está dizendo, o soluto é o que dissolve, o que vai se dissolver. E quem vai fazer com que quem vai deixar, como eu posso usar uma palavra melhor? Então, soluto vai estar em menor quantidade, certo? E o solvente é maior quantidade. É ele que vai dissolver. E quem vai se dissolver-se é o sal. Se eu pegar o sal, colocar na água, mexer ali bastante, ele vai chegar uma hora que você não vai conseguir enxergar ali. Então, se tiver de menor quantidade, é chamado soluto, maior quantidade solvente. No caso, a água está em maior quantidade solvente, o sal está em menor quantidade, chama-se soluto. Olha lá, soluto é a substância que será dissolvida, está em menor quantidade. Solvente quem vai dissolver, né? É o que dissolve e vai estar em maior quantidade. Espero que vocês entendam. Resumindo tudo que eu falei aqui nesse conteúdo
Solvente, mistura homogênea, apresenta apenas uma fase. Você não consegue distinguir os componentes que estão naquele recipiente. Solvente vai estar em maior quantidade, é o que vai dissolver, e o soluto vai estar em menos quantidade, é ele que vai ser dissolvido. Ele será dissolvido, certo? A pergunta aqui, pergunta besta aqui do que é química aqui, tem uma mistura de água e sal. Quem é classificado como solvente? Solvente é quem está em maior quantidade. Quem? Olha as questões. Letra A, água, sal, água salobra, água do mar. 5 minutos para responder. 5 minutos não, 10 segundos para responder essa questão. O cara que achar, se tu estiver conversando muito, se dá pausa aí e vai responder a questão sem precisar dar a resposta. Então vá, dê uma pausinha aí, se quiserem. Deu? Pronto, voltou. Vamos lá. A água vai estar em maior quantidade, então ela vai ser classificada como solvente. O sal soluto vai estar em menor quantidade e vai se dissolver sem água. Água salobra é uma mistura de água e sal. Água do mar também é uma mistura de água e sal. Olha lá a resposta. Vamos para. Ih, rapaz, uma substância diferente. Eu peguei ali, tem dois recipientes. Foi derramado. A substância é essa. São misturas heterogêneas, possuem mais de uma fase, mais de um aspecto. Nesse caso, as misturas podem ser chamadas de monofásica, bifásica e trifásica. Passando disso, ou seja, se tiver mais substâncias, mais componentes, vai ser chamado de polifásica, né? Nesse caso, vocês estão vendo aqui, nós temos dois componentes, essa substância é bifásica. Nós temos um sistema, temos um componente, dois componentes. Eu consigo enxergar os componentes, eu consigo identificá-los. Eu sei que aqui é água e aqui é óleo. Se eu consigo identificar, é uma mistura heterogênea. Se fosse uma mistura homogênea, eu não conseguia. Ou seja, uma dessas substâncias estaria dissolvida na outra. Nesse caso, não está. Está separada. Então, duas coisas que eu posso identificar aqui, que é uma substância heterogênea, que eu consigo ver, identificar, não identificar, mas olhando visualmente, eu sei que tem duas substâncias ali, certo? É chamado de bifásico porque tem dois componentes. Estou vendo duas fases. Tem essa fase aqui e essa fase aqui embaixo. Vamos continuar. Nós temos aqui água, óleo, uma pedrinha de gelo, água sólida e um sistema com mais de três fases, denominado polifásico, eu já falei isso aqui. Nesse sistema A, três componentes, que é água, areia e óleo. As fases são quatro fases. Areia, gelo. Vamos aqui. Primeiro, escolhem os componentes. Areia, água, óleo e água. Ou seja, eu tenho água no estado líquido e água no estado sólido, mas continua sendo água. Então, quantos componentes? Areia, água e óleo. Três. Quantas fases? Fase é aquilo que eu estou vendo, separando. Eu sei que ela tem essa quantidade de substância. Então, tem uma que é areia, duas que é água líquida, três que é o óleo e 4 que é água sólida. Então, quantas fases eu tenho? 4 fases. Passou de 3, chamado de polifásico, ou polifásica nesse caso. Agora vamos para o mel. O mel é uma substância pura, uma substância composta, uma mistura ou um solvente. Responda aí. Dê uma pausa. Você dá uma pausa e volta. Pronto, despausou. Vamos lá. A resposta é uma mistura de açúcares e com outras substâncias, água, com certeza tem água, ou outras substâncias ali, além do açúcar, certo?
Então, ela é uma mistura. Olha essa questão aqui, de uma Universidade Federal, de algum lugar por aí. Com relação às substâncias, nós temos oxigênio, hidrogênio, água, chumbo, gás carbônico, gás ozônio, monóxido de cálcio e enxofre. Podemos afirmar aqui. Então, você não se preocupe com o nome das substâncias agora, certo? Você vai aprender com o tempo o nome delas. Vamos fazer só para ficar mais didático para vocês. O2, tem H2, a outra substância é H2O, a outra é PB, CO2, O3, CaO e Ca8. Deixa eu dizer uma coisa a vocês também. Olha, as substâncias, os elementos químicos, eles são formados por uma letra ou por duas. Mas como eu vou identificar, por exemplo, que tem duas letras, é o mesmo elemento químico? Aqui, ó, temos esse aqui. Lembrando que o primeiro é maiúsculo, o segundo é minúsculo. Olha aqui o cálcio, tá vendo? Maiúsculo e minúsculo. Isso é só uma dica para vocês. Agora, podemos afirmar que todas as substâncias são simples, ou seja, são formadas do mesmo elemento químico. Somente o oxigênio, vou dizer o nome da substância, eu vou falar como está lá para vocês ser mais didático para vocês. O2 e H2 e O3 são substâncias simples. Só tem essas substâncias simples aqui. Ó, ele falou que essa é simples, ou seja, substâncias que estão formadas pelo mesmo elemento químico. E falou de quem mais? Ah, o ozônio. Não tem mais nenhuma simples. Todas são substâncias compostas. O oxigênio composto, o hidrogênio composto, H2O é composto, Pb é composto. Vamos voltar. As substâncias O2, H2, Pb, O3 e SU são simples. Então vamos analisar essas questões aqui, rapidinho. H2O, quantos elementos químicos eu tenho aqui? Eu tenho apenas um elemento químico, que é o oxigênio, e essa molécula é formada por dois elementos, formada por dois átomos de oxigênio. Aqui eu tenho hidrogênio, e nessa substância só tem átomos de hidrogênio. Já aqui eu tenho água. A água é formada por dois elementos químicos, então é uma substância composta. Aqui, eu estou vendo que tem letra maiúscula e minúscula, então é uma substância, é o único elemento químico, é a única substância, então aqui é a substância simples. Já aqui, eu tenho uma substância formada de carbono e oxigênio, substância composta. Aqui eu tenho somente oxigênio, três átomos de oxigênio para formar o ozônio. Uma substância simples só tem elementos químicos do mesmo, só tem átomos de um mesmo elemento químico. Já aqui eu tenho cálcio. O cálcio é formado pela letra C e A, mas veja que o A aqui também é pequenininho, está menor. Substância composta formada por dois átomos, o átomo do cálcio e o átomo do oxigênio. E o CO8 está formado com mais o mesmo elemento químico, só que essas substâncias são formadas por 8 átomos do mesmo elemento químico. Agora vocês vão tentar responder, dá pausa aí. Vocês dão uma pausazinha aí. Vou ligar esse negócio aqui, ó. Vou tocar aqui e atrapalhar. Enquanto isso, vocês vão tentando responder, viu? E aí? Qual é a resposta? A resposta, letra A, né? Oxigênio, o gás hidrogênio, o chumbo, o gás ozônio e o enxofre. Né? Parece que isso não é o enxofre vermelho. O enxofre vermelho é o enxofre, com fósforo é o enxofre. Então, essas substâncias, todas elas são simples. Todas as substâncias são simples, não, porque a resposta está errada, porque nós temos, entre as substâncias simples, nós temos água,
nós temos gás carbônico e nós temos monóxido de cálcio. Então, resposta ali vai, né? Um exemplo de mistura homogênea, que é mistura homogênea, só apresenta-se uma fase, tem duas ou mais substâncias, mas se apresenta apenas uma fase. Eu olho só consigo enxergar uma substância, enxergar apenas um aspecto, né? Um aspecto. Água com azeite, água com açúcar, saladas de fruta, água com areia. E aí? Responda. A pausa, depois volta. Pronto, voltou? Vamos para cá. A resposta é água com açúcar. Por que água com azeite está errado? Porque se você colocar azeite na água, no recipiente da água, o que vai acontecer? Ela não vai se misturar. Porque nós estamos falando com substâncias de polaridades diferentes, densidades diferentes. Vocês vão aprender lá na frente. Ou seja, não se mistura essas duas substâncias. Então, é uma mistura heterogênea. Água com açúcar. A água é o solvente e o açúcar soluto. Você bota ali, o açúcar vai se dissolver na água. Você não vai conseguir enxergar. Então, vai aparecer apenas no sistema. Por isso que é a resposta certa. Salada de fruta. Você vai pegar ali várias substâncias cortadinhas e você vai conseguir, olhando, identificar cada uma das frutas que estão ali. E água e areia, você coloca no recipiente, a areia vai ficar na parte de baixo do sistema e a água vai ficar na parte de cima, porque a areia é mais densa. Você vai conseguir identificar olhando o sistema. Marca a alternativa em que você encontra somente misturas heterogêneas. Água, então só quer misturas heterogêneas. Então, vamos lá. Heterogênea que eu consigo olhar e ter mais de uma fase. Água e açúcar, e a outra substância, água e álcool, granito, água mais sal, água mais gasolina, água mais areia, água mais açúcar, água mais óleo. E aí? Se você falou, a letra C está correta. Água e gasolina, se você misturar, você vê que a gasolina fica na parte de cima e a água na parte de baixo. Densidade diferente, polaridade diferente. Água e areia. Areia embaixo e a água vai ficar na parte de cima. Eu vou conseguir olhar e identificar. Vou ver que tem dois aspectos diferentes. Ou seja, se tem aspectos diferentes, dois aspectos diferentes, dois componentes diferentes, substâncias diferentes estão naquele recipiente, naquele sistema. Água e areia é a mesma coisa. Agora, água, a letra A, liga água com açúcar, o açúcar vai se dissolver em água, então já é uma mistura homogênea. Água com álcool, mistura homogênea. Misturou água ali e álcool, você não vai conseguir, olhando o seu aspecto, saber que ela tem duas substâncias no mesmo recipiente. Granito é uma pedra formada de vários minérios, você olhando consegue identificar. Água e areia, eu já falei antes, dá para identificar. Letra D, água e açúcar, novamente. Água e açúcar, substância homogênea. Mas água com óleo, mistura heterogênea, porque as duas não se misturam. Num sistema formado por água, sal de cozinha dissolvido, álcool comum, limalha de ferro e gasolina apresenta uma fase, duas fases, três fases, quatro fases, cinco fases. E aí, quantas? Três fases. Opa, não dá para voltar. Qualquer coisa vocês entram em contato, certo? Apresenta três fases, aqui não dá para mim voltar, para mim explicar novamente ali, certo? Mas ele apresenta três fases. É só você olhar. As substâncias, as fases são o quê? Você consegue olhar, pegar essas todas as substâncias que foram faladas na questão anterior e no mesmo recipiente. A quantidade de substâncias que você conseguir identificar, se ver lá, você conseguir misturar no mesmo recipiente, no mesmo sistema, identificar for duas, será duas fases. Se você conseguir identificar três, no caso da questão são três, você consegue identificar a resposta, três fases.
trifase, certo? Muito obrigado. Aguardo você na próxima aula. Lembrando que a próxima aula também vai precisar um pouquinho dessa, né? Porque agora nós aprendemos o que é uma substância simples, o que é uma substância composta. Substância simples são substâncias formadas pelo mesmo elemento químico. Substância composta, substância formada por elementos químicos diferentes. Misturas homogêneas são misturas que só apresentam uma fase, um aspecto, e você não consegue saber se naquele sistema tem duas misturas, duas substâncias, exemplo, água e sal, né? Um geralzão aí, a mais que vem logacinamente, água e sal, água e açúcar. Se coloca ali, ela dissolve, então pronto, só tem um aspecto. Substância homogênea, visualmente assim, a olho nu, só apresenta um aspecto. As misturas heterogêneas são o mesmo recipiente de duas ou mais misturas, só que você consegue identificar. Você consegue identificar elas. E é chamado de misturas heterogêneas. No caso, água, sal e areia são o mesmo recipiente. Você vai entender que tem 3 componentes e 3 fases. Por que as fases? As fases você consegue identificar. Se tiver água, areia, água e óleo, você vai conseguir enxergar um aspecto diferente. O aspecto da areia é diferente do aspecto da água. Então você vai identificar as 3 substâncias olhando. Eu sei que ali, eu não sei que, eu posso até não saber o nome da substância que ela está, mas eu consigo saber que ela tem substâncias diferentes. Então, um exemplo de areia, embaixo, um aspecto, uma fase. Consigo ver a água, 2 fases. Eu olho, 3 fases. Quantos componentes tem aqui? Tem 3 componentes. Quem são eles? Areia, água e óleo. E se eu colocar nesse sistema sal e dissolver ali? Então, eu vou ter 4 componentes. Quem? Óleo, água, areia. Óleo, água, areia e sal. Foi colocado agora por último, nesse meu exemplo. Se eu perguntar quantas fases tem, você vai dizer, eu consigo enxergar a areia, consigo enxergar a água e consigo enxergar o óleo, mas não consigo enxergar o sal. Opa, se eu não consigo enxergar o sal, e fases são aquilo que eu estou enxergando no sistema, eu enxerguei a areia, a água e o óleo, então é um sistema trifásico. Quantos componentes? 4. Quem são os componentes? Água, sal, areia e óleo. As fases são trifases, porque eu só consigo enxergar o óleo, a areia e água. Espero não ser muito repetitivo. Aquilo que você não entender, você volta até você compreender. O material dessa aula será disponibilizado nas aulas via WhatsApp ou nas plataformas onde estão minhas aulas, os conteúdos. Se você está vendo essas aulas, significa dizer que você deve ter vindo no WhatsApp ou assistir alguma aula minha. Então você tem direito a esse material. Vou enviar para vocês responder essas questões aí, certo? E também o gabarito das questões para que vocês possam praticar. Lembrando, é bom você sempre olhar as últimas aulas para você aprender. As próximas aulas, essa aula é importante para as próximas aulas. Hoje aprendemos o que são misturas homogêneas e heterogêneas, aprendemos o que é mistura, o conceito de mistura, e na próxima aula vamos aprender como separar essas misturas, como separar misturas homogêneas das misturas heterogêneas. Vamos entender aqui como vamos separar água do óleo, como vamos separar sal da água, o sal que está dissolvido em água. Então isso faz parte da próxima aula, certo? Então Deus abençoe todos nós e aguardo você na próxima aula.